Sejam bem-vindas ao Devocional Superando o Medo. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Áudio 1. Entendendo o medo, medo que atormenta. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34:4. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o medo é uma emoção que se manifesta como uma resposta a uma situação ou estímulo que pode ser real ou imaginário. O medo natural, essa reação natural do ser humano, serve para nos proteger. Então, de uma forma natural, nós já temos um muro ali, algo que nos protege. É um medo que sentimos que é para que a gente fique em estado de alerta. Só que existe esse medo natural que vai nos prevenir, que vai nos proteger, mas tem um medo que ultrapassa isso. O medo sobrenatural, um medo espiritual, um medo que nós perdemos o controle quando vemos aquilo que deveria nos proteger está nos paralisando. E esse medo que paralisa, nós precisamos ficar atentas, porque muitas de nós estão vivendo cenários de paralisia. Estar paralisadas com medo de tudo, medo do futuro, medo da vida, medo do que vai acontecer amanhã, ou medo daquilo que já aconteceu, medo de repetir novamente, e é uma série de medos que tem tomado a mente de muitas de nós. Então, nós já entendemos que o medo é uma emoção que se manifesta como uma resposta a uma situação, que pode ser uma situação real e pode ser uma situação imaginária. E nós precisamos ficar alertas, porque o medo normal, natural, tem uma ação de proteger a nossa vida. O Senhor já colocou essa proteção dentro de nós para nos livrar de muitas coisas. Porém, não podemos deixar que aquilo que é para nos proteger nos paralisa. Então, hoje nós vamos falar sobre esse medo que atormenta. Já fizemos a leitura da palavra, Salmo 34:4. E nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. São dias maus aqui na Terra. Muitas coisas ruins estão acontecendo e todos os dias. Cada dia é um acontecimento diferente e que aumenta o medo do povo de Deus. Coloca o povo em constante pavor diante do que ainda vai acontecer. E é muito interessante porque a pandemia veio para aumentar ainda mais o medo no coração do ser humano. Porque antes da pandemia éramos uma pessoa, mas depois da pandemia nós nos tornamos outras pessoas. É só você parar e pensar como você era antes e o que você passou a ser depois da pandemia. Então a pandemia já trouxe muitas coisas, muitos gatilhos de medo. Entrou um medo implacável no coração da humanidade, o medo de ser contaminado, o medo de morrer, o medo de perder os entes queridos, medo de ir e vir, medo de viver, e uma sequência ali parece que abriu o portal do medo. Não temos ideia de quantas pessoas estão sendo atormentadas por esse terrível sentimento. Começando pelas crianças, passando pelos adolescentes, jovens, chegando aos adultos e principalmente os idosos. Até os idosos estão enfrentando essa situação do medo excessivo. Mas nós vamos perceber dentro da palavra de Deus que Davi também sentiu medo em diversas ocasiões, mas ele sempre experimentou o livramento de Deus. No capítulo 56, versículo 3, ele declarou o seguinte: mas quando eu sentir medo, confiarei no Senhor. Antes, ele fez uma declaração. Ele disse que mesmo que ele andasse pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, ele continuaria tranquilo. Ele não sentiria medo, porque a vara e o cajado do Senhor o protegeriam. E ele faz essa declaração no Salmo 23. É uma declaração de confiança. Davi estava confiando que mesmo que ele passasse por um vale escuro, o Senhor estaria com ele, o protegendo, o livrando.
De fato, minhas irmãs, o medo tem gerado ansiedade, o medo tem gerado angústia, o medo tem gerado incerteza, preocupação no coração de toda a humanidade, principalmente o medo quanto ao futuro. Eu estava fazendo algumas pesquisas e até que eu me deparei com uma nota que dizia que o medo também é uma memória. Então, por diversos momentos, nós estamos presos no medo por causa de uma memória, um acontecimento, algo surgiu e ali nos prendeu. E nós precisamos refletir no que tem nos prendido. Qual o medo que tem vindo sobre nós? Por que esse medo veio? Por onde esse medo entrou? E fazendo essa investigação, nós vamos conseguir entender o que está acontecendo com o nosso coração. Mas o que fazer diante de um cenário tenebroso que nos cerca? Como reagir diante de tantas notícias que geram esses sentimentos? Porque se você liga a TV, são notícias ruins. Se você vai olhar o Facebook, são notícias catastróficas. Se você vai no Instagram, ali tem uma enxurrada de notícia ruim. Todo dia tem alguém morrendo, todo dia tem alguém com diagnóstico, todo dia tem uma desgraça. Se você vai no YouTube, os telejornais estão infestados de notícias ruins. Mas o que nós vamos fazer diante disso? O que nós vamos fazer diante de tantas coisas que estão tentando nos cercar e trazer pavor, pânico, medo, desgraça sobre nós? Certa ocasião, Jesus estava dizendo aos discípulos a quem deveriam temer. Jesus ensinando a quem eles deveriam temer. Ele disse que o temor a Deus deveria ser predominante na sua vida. E finalizou com uma declaração fantástica a respeito do cuidado de Deus, dizendo assim: Ele sabe até o número dos nossos cabelos. Nunca tenham medo, pois vocês valem muito mais para Ele do que muitos pardais. Lucas 12, 7. Um Deus que cuida de todas as coisas. Um Deus que sabe até a quantidade de fios que há na nossa cabeça. Um Deus que cuida dos pássaros, dos campos. Será que Ele não vai cuidar de nós? Diante do medo, minhas amadas, nós precisamos confiar em Deus. A nossa confiança deve prevalecer. Saber que Ele tem cuidado de nós e nunca, jamais nos desamparará. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Esse medo que atormenta, ele precisa cair por terra. Esse medo que atormenta, ele não pode ser maior do que a palavra de Deus a nosso respeito. O Senhor tem nos chamado a níveis de confiança e de entrega total. E eu sei que não é fácil confiar e se entregar de uma forma total ao que o Senhor quer fazer. Mas nós estamos diante de escolhas, nós podemos escolher. Nós precisamos escolher nos entregar e confiar no Senhor. Todas as vezes que nós não confiamos no Senhor, nós abrimos ali uma legalidade, porque uma desconfiança, uma dúvida do poder de Deus, uma dúvida do que Deus está fazendo pode gerar a uma incredulidade. E essa incredulidade vai levar ao medo. E aí, irmã, vira uma bola de neve. E hoje eu quero te convidar a refletir. Nesse primeiro dia, eu quero muito que você reflita. Pare e pense sobre o que tem te causado esse medo. Por que você está sentindo esse medo? E eu quero que você, ao final desse devocional, eu quero que você anote, escreva em um papel o que tem lhe causado medo. Por onde esse medo entrou? Qual foi a porta de acesso desse medo? O que ocasionou esse medo no teu coração e na tua mente? Escreva isso. Anote isso. Anote as referências bíblicas também.
Salmo 46:10, Salmos 34:4, Lucas 12:7, Salmo 23. Anote essas referências bíblicas logo abaixo daquilo que você escreveu, do medo, por onde veio, por onde entrou, como veio, como que está sendo, como está sendo a sua vida com esse medo. Quando você fizer esse exercício, o Senhor vai começar a clarear a sua mente, começará a te dar uma clareza espiritual. E a partir daí nós iremos orar e trabalhar esses medos. Porque esses medos que atormentam, eles precisam, no nome de Jesus, cair por terra. Identifique se esse é um medo real, se esse medo existe, se tem motivo para ele existir. Identifique se esse medo é imaginário, está apenas na sua mente, por causa de uma experiência, por causa de uma situação. Então hoje eu quero te convidar a discernir de onde veio, por que veio, como está sendo. E a partir desse discernimento, o Senhor abrirá o nosso entendimento e nós iremos vencer, no nome de Jesus, esse obstáculo. Vamos superar esse medo à luz da palavra de Deus. Hoje, nós vamos precisar escolher. Vamos precisar escolher confiar no Senhor ou continuar dando força para o medo. Vamos precisar escolher entre crer nas promessas do Senhor ou crer nas mentiras do inimigo a nosso respeito. Nós precisamos escolher a boa parte. Nós precisamos escolher o certo. Então, que nesse primeiro dia de devocional, você possa escolher o certo, aprenda a identificar, peça discernimento ao Senhor, anote o que está acontecendo e a partir daí nós iremos romper para a honra e glória do nome do Senhor. E o pensamento de hoje é: eu não temerei. Eu não temerei, porque o maior habita em mim. Eu vencerei os meus medos, porque o Senhor habita em mim. Guarde essa palavra, guarde esse pensamento e eu te espero amanhã no nosso segundo dia do devocional Superando o Medo.